Vamos estudar hoje função polinomial do segundo grau, conhecida como a função quadrática. Estudamos já a função do primeiro grau, que é uma reta. Agora, nós vamos estudar aquelas curvas que mais se assemelham às trajetórias percorridas por uma bola quando um jogador de basquetebol arremessa a bola em direção à cesta. Então, vamos definir o que é uma função quadrática. Bem, a função do segundo grau, o polinomial do segundo grau, ela é uma função de R em R, definida por essa lei aqui. Ora, o que define uma função quadrática, na realidade, é três elementos: o domínio, o contradomínio e a lei de formação. O domínio é onde partem as flechas, que é esse conjunto aqui, R. O contradomínio é o conjunto de chegada das flechas. E a lei de formação é essa. Essas três coisas são necessárias para que você identifique se uma função é ou não é quadrática. Vejam alguns exemplos. 2x² mais 16x mais 30. Se o domínio for real e o contradomínio também for real, como essa lei de formação é igual à lei de formação que está apresentada na definição, então direi que essa função é uma função quadrática. Então vocês têm aí outros exemplos abaixo que representam uma função quadrática. Vamos falar agora da concavidade da parábola. Essa curva ela pode ter uma concavidade voltada para cima, conforme o desenho, ou concavidade voltada para baixo. Mas o que determina essa concavidade ser voltada ou para cima ou para baixo? O que determina é o sinal do A. Se o A é positivo, concavidade voltada para cima. Do contrário, concavidade voltada para baixo. Uma coisa que eu vou utilizar agora, um desenho, para que você guarde essas informações, são de duas carinhas. Uma carinha feliz e uma carinha triste. O que nós dizemos quando uma pessoa ela é feliz? Dizemos que ela é positiva, alto astral. Vamos associar isso ao A positivo, concavidade para cima. Do contrário, quando a pessoa é triste, nós dizemos que ela é negativa. Então, vamos associar isso a A negativo. Os zeros da função vai depender agora do delta. Sim, é aquele delta que você estudou lá na equação do segundo grau. Lembrou? O delta pode ser maior do que zero. Aqui, quando ele for maior do que zero, nós diremos que ela intersecta o eixo das abscissas, que é o x, em dois pontos. Quando o delta é igual a zero, aquela parábola intersecta em um único ponto. E quando o delta é menor do que zero, ela não intersecta ao eixo das abscissas. Vamos ver um quadro resumo que vai deixar isso muito mais claro. Temos aí. Nessa coluna, vocês estão vendo que eu tenho concavidade voltada para cima. A concavidade voltada para cima está relacionado ao A e não ao delta. Lembrou da figurinha? Aquelas duas carinhas? Feliz? Feliz? Ok. Então, A positivo, concavidade voltada para cima. A negativo, concavidade voltada para baixo. Agora, veja o que está na linha. Quando delta é maior do que zero, ela intersecta o eixo das abscissas em quantos pontos? 2. Então, delta maior do que zero, 2 pontos. Delta igual a zero, você já percebeu que intersecta em 1 ponto. E delta menor do que zero, não intersecta o eixo das abscissas. É importante esse quadro resumo aí. É bom que você anote, que você verifique se você até agora guardou esses dois conceitos com relação ao A e com relação ao delta. O que está associado ao vértice da parábola? O vértice da parábola está associado a esse ponto aqui. E quem é esse ponto? É exatamente onde essa curva muda de sentido. Você percebe que ela vinha no sentido, que nós podemos dizer que era crescente, e ela mudou e foi para um sentido que agora vamos dizer que ela é
decrescente. Então, o vértice, neste caso aqui, em que a concavidade é voltada para baixo, este ponto onde houve mudança da trajetória é chamado de vértice da parábola. Tudo bem? Esse ponto, neste caso, vai ser chamado de ponto de máximo. Vamos ver mais alguns detalhes mais à frente. O anterior é voltada para baixo. Essa função ela vinha no sentido decrescente e nesse ponto houve uma mudança. Nesse ponto em que há mudança, que houve mudança, nós chamamos de vértice da parábola. A mudança é que ela vinha decrescente e passou a ser crescente, a função quadrática. Então, esse ponto é chamado de ponto mínimo. Então, a parábola sempre tem vértice. Olha para mim. Sempre tem vértice. Ora pode ser de máximo, ora pode ser de mínimo. Não precisa assim ficar preocupado em memorizar A positivo, A negativo. É só você ter a curva guardada na tua cabeça. Concavidade voltada para baixo é ponto de máximo ou mínimo? Máximo. Concavidade voltada para cima, o ponto é de mínimo. Vamos em frente? Vamos ver agora como determinar essa concavidade. Existe aí uma fórmula que é usada bastante, né, nos livros, que é essa aqui, ó, vértice é igual a menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Eu não vou utilizar essa aqui, ó, menos delta sobre 4a. Vocês vão ver que não há necessidade dela. Na realidade, eu acho que complica mais. Mas se você quer utilizá-la, ou já sabe que é menos delta sobre 4a, fica à vontade. Mas tenta ver se há necessidade dela ou não no transcorrer da aula. Então vamos calcular agora o nosso primeiro vértice. O problema é o seguinte. Dado a função x² menos 3x mais 2, eu quero que nós determinemos qual é o vértice. Bem, para isso você vai ter que identificar quem é o A aqui. O A é o termo que está acompanhado do x². Nesse caso, cuidado, o A vale 1, não é 0. Apesar de não ter nenhum número aqui explicitamente, nós consideramos aí como tendo o número 1. Qual é o valor de B? O valor de B, menos 3. E o valor de C, 2. Então, vamos pegar. B é menos 3. Está aqui, ó, menos 3. O menos da fórmula está aqui. 2 vezes o valor do A. E o valor do A é 1. Resolvendo a continha, você vai obter 3/2. Bem, com isso você achou o x do vértice. Como determinar o y do vértice sem usar aquela outra fórmula? Lembra? Menos delta sobre 4a? Então vamos ver. É o seguinte, você vai pegar o valor que você encontrou do x do vértice e colocar lá no x da tua função. Só isso. Olha bem, 3/2 ao quadrado, que aqui seria 3/2 ao quadrado, menos 3 vezes 3/2. Está aqui a conta, ó, mais 2. Então, o y do vértice ficou sendo menos 1/4. Este é o y do vértice. Quando for perguntado para você qual é o vértice é dado por dois números, o x do vértice e o y do vértice. Tá? O vértice precisa da ordenada e da abscissa. Na ordem é abscissa e ordenada. Ok? Nós temos a parábola, concavidade voltada para cima, A é positivo, x do vértice 3/2 e y do vértice menos 1/4. Está aqui, ó, vértice é dado pela abscissa e pela ordenada. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Dado um outro problema em que y é igual a menos x² mais 2x menos 1. Para achar o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, você vai pegar o b, que é 2,
colocar aqui 2 vezes o A é menos 1, e o sinal negativo é da fórmula, é daqui. Resolvendo as continhas, você obtém que o x do vértice é 1. Ora, achamos o x do vértice. O que precisa achar agora para termos o vértice, as coordenadas do vértice? Isso mesmo, o y do vértice. Como é que você faz para obter o y do vértice? Vamos lá, pensa comigo. O que é que a gente faz? Isso, você vai pegar o x que você encontrou e colocar lá no x da função. Veja como ficam as contas. Menos 1, porque é menos lá da função, ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Mais 2 vezes o 1, menos 1. Fazendo as contas, você obtém que o y do vértice é 0. Então, a coordenada é dada pelos pontos. V é 1 e V 1 e 0. X é 1 e Y é 0. Caso o vértice coincidiu com as raízes, vê se não é verdade. Intersectou a abscissa nesse ponto. Esse ponto é vértice, esse ponto é o 0 da função. Dá uma olhadinha, quem é o y? 0. Quem é o x? 1. Então, esse ponto coincidiu, o vértice, com o 0 da função. Tudo bem? Um outro detalhe é esse ponto aqui. Esse ponto que corta a ordenada, ele é dado pelo C. Dá uma olhadinha. C. O C é menos 1. C é menos 1. Então, você viu aqui que, nesse caso, o delta vai dar 0, porque só toca em um ponto a abscissa. O vértice coincide com o 0 da função e o menos 1 é exatamente o ponto C. Na realidade, o C é menos 1. Um outro exemplo que nós temos é esse aqui. X² menos 2x mais 2. Esse 2 vai intersectar quem? A ordenada. Está aqui, ó, 2. Como que você faz para obter o x do vértice? Você vai pegar a fórmula, que é menos b sobre 2a. Já identificou quem é o b? Menos 2. E o a é 1. Então, colocando o menos da fórmula, menos 2, que é o b, 2 vezes o a, que é 1, você obteve 1. 1 é o x do vértice. Agora você precisa saber o y do vértice. Vamos lá! Agora, tem que sair quem é o y do vértice. Como que você faz para achar o y do vértice? Isso! Pega o valor do x do vértice e coloca lá no x da função. E faz as continhas. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 2. Achou 1. Lembrando que o vértice é dado por dois elementos, a abscissa e a ordenada. Então, o vértice vai ser 1 em 1. Veja que, nesse caso, não intersecta a abscissa. E aí nós vemos aqui, se fôssemos calcular o delta, que o delta é negativo. Então, nesse caso, ela não tem 0, porque o delta é negativo. O vértice é dado por 1 em 1 e intersecta a ordenada no ponto 2. Vamos agora falar ainda sobre vértice, mas num foco diferente, que é ponto máximo e ponto mínimo. Para isso, vamos fazer as seguintes observações. A parábola é uma figura que apresenta eixo de simetria. Esse eixo é chamado eixo de simetria axial. A parábola, quando a concavidade é voltada para cima, ela tem um ponto chamado ponto de mínimo. Lembra? É só uma revisão praticamente que nós já falamos. É só para você retomar e fixar bem isso. Quando a concavidade é voltada para baixo, esse ponto, que é o vértice, é chamado de ponto máximo da parábola.
Vamos fazer alguns exemplos para deixar isso claro para você. Que é sempre bom exemplificar, né? Aqui nós temos um resumo daquilo que nós falamos. A maior do que zero, ponto de mínimo. A menor do que zero, ponto de máximo. Mas é só, como eu falei para você anteriormente, é só lembrar da trajetória. Com cavidade voltada para baixo, ó, voltada para baixo, ponto de máximo. Com cavidade voltada para cima, pessoa feliz, legal? Ponto de mínimo. Vemos esse exemplo aqui. Determinar o valor máximo da função. Olha, o A é positivo ou negativo? Negativo. Com cavidade é voltada para cima ou para baixo? Para baixo. Ele tem ponto de máximo ou de mínimo? A função. Ó, para baixo. Ponto de máximo. É por isso que é perguntado qual o valor máximo. Tá? Então já ficou bem claro. Independente disso, quando ele falou ponto de máximo ou mínimo, você já sabe que está relacionado com o vértice da parábola. Então é só calcular o y do vértice, que ele quer saber qual é o ponto de máximo. Vamos ver os exemplos agora. A partir desse exemplo que já foi mostrado aqui. O exemplo é o seguinte. Nós vamos achar o x do vértice, depois nós vamos determinar o y do vértice e o valor máximo da função é 81 quartos. Então, basta que você pause o vídeo, verifique as contas aí, se estiver muito rápido, para que você identifique se você sabe ou não realizar essas contas, tá bom? O importante agora é você memorizar o quê? Quando ele pergunta qual é o ponto de máximo, ele está querendo saber o y do vértice, ou o ponto mínimo, ele quer saber o y do vértice. E agora partiremos para estudar o sinal da função. Estudar o sinal da função é tranquilo. Você vai verificar primeiro qual é o zero dela. Porque você tem que saber quando a função é positiva, negativa. Então, primeiro, ache o zero da função, se houver. Pois bem, para achar o zero da função, basta você igualar a função, o teu y, a zero. E aí você recai numa equação do segundo grau. E vai tentar achar as raízes da equação, que é o zero da função. Depois de achar os zeros da função, que nesse caso aqui foram 2 e 5, você marca 2 e 5. Observe que aqui eu posso ter uma representação do eixo y. E aqui está a representação do x. Essa parte que está acima é positiva, porque o y será positivo nessa parte do gráfico. Essa outra que está abaixo é onde o y assume valores negativos. E quando o y está nessa reta, é exatamente quando o y é zero. E vai ser zero para 2 e 5. Tem uma outra dica para você, se você ainda não compreendeu essa muito bem. Vamos ver qual é a dica. Você pode colocar sempre assim, mesmo sinal de A, MA, M barra A, contra A e mesmo sinal de A. Observe, o A aqui é positivo ou negativo? Positivo. Então aqui você vai colocar mesmo sinal de A. Entre está contra A. O A é positivo, ó, negativo. E a direita, mesmo sinal de A. Então vai ser positiva para que valores? Para maior do que 5 e menor do que 2. Quando que vai ser negativa? Quando estiver entre 2 e 5. E quando vai ser zero? Quando for 2 e 5. Vamos ver ainda outro exemplo. Nesse caso, você tem x ao quadrado menos 8x mais 16. Ao resolver, você achou só o valor 4, indicando que ela só toca a abscissa em um ponto. Nesse caso, não haverá contra o sinal de A, só haverá mesmo sinal de A. Então, essa parte aqui que nós temos, ó, mesmo sinal de A, mesmo sinal de A. MA, MA.
esse ponto é onde a função é zero. Observe de outra forma que aqui eu tenho essa parte voltada para cima, ela é positiva com exceção do zero. Vamos ver mais outro exemplo? A função é x² menos 4x mais 5. Ao resolver, o delta deu negativo, indicando que tua função ela não intersecta a abscissa. É claro, é zero, o delta é menor do que zero, então não há raízes. Então só ficou mesmo sinal de A, tudo positivo. Quase entendeu? Agora nós vamos fazer diferente. Vamos fazer agora só sendo com A negativo. Vamos continuar o exemplo. Próximo exemplo. Neste agora, nós temos x² menos x² mais x mais 6. Resolvendo, achamos duas raízes. Você marcou lá, menos 2 e mais 3. E observe, mais uma vez. Aqui abaixo é quando o y é negativo. Mesmo sinal de A e o A é negativo. Como o A é negativo, negativo. Aqui é contra, o A é positivo. E aqui é o mesmo sinal de A, o A é positivo. Duas maneiras, então, resumindo. Você pode pensar como sendo uma reta, onde você coloca as raízes, x' e x², e vai colocar sempre isso. Mesmo sinal de A, contra A, mesmo sinal de A. Se tiver só uma, as raízes forem iguais, x' é igual a x², você só vai colocar o quê? Mesmo sinal de A, mesmo sinal de A. E se não houver raízes, não tiver raízes, sobrou só mesmo sinal de A. Chegamos ao fim desta aula. Se você gostou, dá uma curtida lá na nossa aula, se inscreve no canal e na próxima aula nós vamos estudar só o gráfico dessa função. Isso vai te ajudar a compreender melhor vértice, ponto de máximo e o estudo do sinal da função. Te aguardo então na próxima videoaula. Até lá!